O gerente cortou sua dignidade com uma frase fria e definitiva. Receio que não poderemos permitir sua entrada. As regras do clube são muito claras, disse ele, o tom carregado de uma condescendência que transformava cada sílaba em um insulto. Seu olhar mediu André de cima a baixo. Um escrutínio que o despojava de sua farda de gala, de suas medalhas, de sua patente de coronel do Exército Brasileiro. Naquele instante, André sentiu o sangue pulsar nas têmporas, a ofensa direta e palpável. Ele tentou argumentar, a voz firme, mas com um fio de aço que não estava lá antes. Que regras? Sou um oficial convidado de honra. O gerente apenas esboçou um sorriso fino e cruel, a resposta pronta. Convites podem ser equivocados. A gerência tem a prerrogativa de garantir o conforto de nossos membros. A insinuação era brutalmente clara. Sua presença, a de um homem negro, ameaçava o tal conforto. Os cochichos ao redor aumentaram, transformando a entrada do clube em um palco indesejado. André sentiu o peso dos olhares, cada um uma pequena pedra atirada contra sua honra, e a solidão naquele momento foi avassaladora. Ele não era mais o Coronel Santos, herói condecorado. Era apenas um homem negro causando uma cena, sua identidade construída com suor e sacrifício, sendo apagada na frente das duas pessoas que mais amava. Helena sussurrou em seu ouvido um apelo para que fossem embora, para escapar daquela ferida que se aprofundava a cada segundo. Ele viu a dor nos olhos dela, um reflexo da sua própria, mas recuar parecia uma admissão de culpa, uma validação daquela injustiça grotesca. E Júlia, sua filha, o observava com os olhos arregalados, a confusão dando lugar a uma compreensão amarga que nenhum pai jamais desejaria ensinar. A dignidade de André, um músculo exercitado por uma vida inteira de batalhas silenciosas, foi finalmente rompida por uma visão. As lágrimas silenciosas que começaram a escorrer pelo rosto jovem de Júlia. Cada uma delas era como ácido em seu coração. A prova final de que ele havia falhado em protegê-la da feiura do mundo. Aquele era o momento da decisão. Continuar a lutar por seu direito significaria prolongar o sofrimento delas, expô-las ainda mais àquela humilhação pública. Proteger sua filha daquela cena era mais importante do que qualquer medalha, do que qualquer reconhecimento. Com um suspiro que carregava o peso de uma nação inteira sobre seus ombros, ele pegou a mão de sua esposa e colocou o braço sobre os de sua filha. "Vamos para casa?", disse ele a voz baixa, mas ressoando com a autoridade de uma rendição honrosa. Enquanto eles se viram para sair, "Quero saber até onde essa injustiça ecoa. Me diga de que cidade você está acompanhando essa história." André sentiu o peso do braço de sua filha em seu ombro, um peso muito maior do que o de seu corpo frágil. Era o peso da desilusão, uma carga que ele jamais quis que ela carregasse. Sua farda de gala, antes um símbolo de orgulho e conquista, agora parecia uma fantasia ridícula, uma casca vazia, que não o protegia daquela humilhação crua. O tecido engomado arranhava sua pele, e as medalhas frias em seu peito pareciam zombarias de metal. A mão de Helena na sua tremia levemente, um sismógrafo de sua dor compartilhada, e ele se concentrou naquela pequena conexão, a única âncora em um mar de olhares curiosos e sussurros venenosos. Ele não era mais um coronel, nem um herói. Era apenas um pai e um marido tentando guiar sua família para fora de um campo minado emocional. Cada passo para longe daquela porta, uma pequena derrota que ecoava com o som dos soluços silenciosos de Júlia. Sua memória o transportou para muito longe dali, para uma cozinha modesta com cheiro de café forte e pão de milho. Viu sua mãe, com as mãos marcadas pelo trabalho, passando com um cuidado reverente seu primeiro uniforme, um tecido áspero e mal ajustado, que para ele era a armadura mais nobre do mundo. Ela não entendia de patentes ou de estratégia militar, mas entendia de honra. Havia um brilho nos olhos dela, uma fé inabalável de que aquele uniforme o protegeria, que o elevaria acima das dificuldades que marcaram a vida deles. Naquele tempo, ele acreditava nisso também. Acreditava que o mérito era uma moeda universal, que a dedicação construiria muros impenetráveis ao seu redor.
Agora, sob as luzes frias daquele clube de elite, ele percebia a fragilidade daquela crença, uma verdade de infância que se desfazia como fumaça diante da dura realidade. As manhãs eram seu santuário, o momento em que ele se reconstruía antes de enfrentar o mundo. O ritual começava antes do sol nascer, no silêncio da casa adormecida. O som rítmico da escova sobre o couro de suas botas era uma meditação. O cheiro forte da graxa, uma espécie de incenso. Cada movimento era preciso, metódico. A disciplina não era apenas uma exigência profissional, era a estrutura que o mantinha de pé. Depois, havia o café, amargo e quente, tomado na varanda, enquanto a cidade despertava lentamente. Naqueles momentos de solidão, ele não era o Coronel Santos. Era apenas André, um homem que observava o mundo e se preparava para a batalha diária, uma batalha que raramente envolvia armas, mas sempre exigia uma armadura de compostura e uma reserva infinita de paciência para navegar um mundo que o via antes de ouvi-lo. Ele se lembrou de seu primeiro posto como jovem tenente, cheio de ideias e de uma energia que acreditava ser contagiante. Apresentou um plano logístico inovador a seu superior, um major de bigode, grisalho e olhar cético. O homem folheou os papéis com enfado, sem realmente lê-los, e ao final deu uma palmadinha condescendente em seu ombro. Bom esforço, garoto. Um pouco ambicioso demais, não acha? Não havia malícia em sua voz, apenas uma surpresa velada, a incapacidade de conceber que uma estratégia daquela complexidade pudesse vir de alguém como ele. André aprendeu ali, naquela sala abafada com cheiro de papel velho, a lição mais dura de sua carreira. Ele precisaria ser 2 vezes mais preparado, 2 vezes mais articulado e 10 vezes mais resiliente para ter suas ideias consideradas com metade da seriedade de seus pares. Longe do rigor dos quartéis, sua casa era um refúgio de texturas e sons familiares. A poltrona de couro gasta na sala, com o formato exato de seu corpo gravado nela. Após anos de leitura e cochilos vespertinos, o ranger suave da escada de madeira quando Júlia descia correndo. O cheiro de bolo de laranja que Helena assava aos domingos. Um aroma que preenchia cada cômodo com uma sensação de paz e pertencimento. Eram essas as pequenas coisas que formavam o alicerce de sua vida, os tesouros pelos quais ele realmente lutava. A medalha que o esperava lá dentro era apenas um objeto, um símbolo frio. A verdadeira honra estava ali, na simplicidade daquele amor, na segurança daquele lar que agora parecia tão distante, um porto seguro sitiado pela hostilidade do mundo lá fora. A voz de seu pai ecoava em sua mente, grave e cansada após um dia de trabalho, pesado na construção civil. Filho, ele dizia, limpando a graxa das mãos com um pano encardido, nós não temos terras, não temos nome de família importante. O que nós temos é a nossa palavra e a nossa honra. Carregue seu nome com dignidade, porque ele é a única herança que posso te deixar. André carregou essas palavras como um amuleto por toda a sua vida. Cada promoção, cada condecoração, era uma forma de ilustrar essa herança, de provar que o filho daquele operário podia honrar o nome da família no mais alto escalão. E agora aquele gerente, com seu sorriso desdenhoso, não estava apenas insultando a ele, estava cuspindo no legado de seu pai, manchando a única coisa que ele jurou proteger. Com o tempo, ele desenvolveu um sexto sentido, uma sensibilidade aguçada para as correntes subterrâneas do preconceito. Era algo que se manifestava nos detalhes mais sutis, a hesitação de um segundo antes de um aperto de mão, a forma como os olhos de um interlocutor desviavam para suas medalhas com uma expressão de surpresa, quase de incredulidade. Ele aprendeu a navegar em conversas que paravam abruptamente quando ele se aproximava e a sorrir com polidez para elogios que soavam mais como espanto do que como reconhecimento genuíno. Era um estado de alerta constante, um cansaço invisível que se acumulava em sua alma. Ele vivia em um mundo que, em teoria, o celebrava, mas que, na prática, ainda o tratava como uma anomalia, uma peça que não se encaixava perfeitamente no tabuleiro. O mundo via o Coronel Santos, uma figura imponente de ombros largos e voz de comando, um homem cuja compostura era inabalável. Mas Helena e Júlia conheciam o André,
O homem que roncava baixo depois de um dia exaustivo, que tinha uma risada surpreendentemente alta para as piadas bobas de sua filha, e sentia a fisgada nas costas ao se levantar rápido demais. Elas conheciam sua vulnerabilidade, seus medos silenciosos sobre o futuro, sua frustração contida com as injustiças que ele via, mas nem sempre podia combater. Essa dualidade era sua força e sua carga. A farda lhe dava autoridade, mas era sua humanidade que o definia. E era essa humanidade que estava sendo pisoteada ali, na frente delas, o que tornava a ferida insuportavelmente profunda. Ele não estava sendo rejeitado como oficial, mas como ser humano. Enquanto dava o primeiro passo para se retirar, um passo que parecia pesar uma tonelada, todas essas camadas de sua vida convergiram para um único ponto de dor aguda em seu peito. A memória da fé de sua mãe, o mandamento de honra de seu pai, as décadas de esforço para provar seu valor, o amor protetor por sua família. Tudo isso se chocava contra o muro de desprezo erguido por um homem que não via nada além da cor de sua pele. A rendição era um veneno amargo, mas ele o beberia para poupar sua esposa e filha de mais um segundo daquele espetáculo cruel. Ele escolheu a família em detrimento do orgulho. Naquele instante de resignação total, enquanto virava as costas para o palco de sua humilhação, ele se sentia o homem mais fraco e, paradoxalmente, o mais forte do mundo. No momento exato em que virava as costas, um toque firme e respeitoso pousou em seu ombro. Não era um toque de contenção ou de pena, mas de autoridade inquestionável. André parou, seu corpo inteiro enrijecendo. O som dos cochichos ao redor morreu instantaneamente, substituído por um silêncio denso e expectante. Uma voz grave, que ele conhecia dos mais altos conselhos e das situações mais críticas, cortou o ar como um trovão contido. "Coronel, que bom que o encontrei!" Lentamente, como se temesse que o movimento pudesse quebrar o frágil controle que ainda possuía, André se virou. Parado ali, com uma expressão que transitava da incredulidade para uma fúria gélida, estava o comandante-geral do Exército, seu superior direto. O general Antunes, um homem cuja reputação de integridade e rigor era uma lenda viva nas Forças Armadas, observava a cena com olhos de águia. Os olhos do general Antunes varreram a situação em uma fração de segundo, absorvendo cada detalhe com a precisão de um estrategista em campo de batalha. Ele viu a postura derrotada do coronel Santos, a dor nos rostos de Helena e Júlia, o sorriso presunçoso e vacilante do gerente, e os convidados congelados como estátuas em um jardim de vergonha. Nenhuma palavra foi necessária. A desonra da cena era autoexplicativa. O ar ao redor pareceu ficar mais pesado, carregado de uma eletricidade perigosa que emanava da imobilidade do general. Ele não dirigiu um único olhar ao gerente ou à equipe da recepção. Seu foco total, uma demonstração pública de lealdade e respeito, estava em seu oficial. O mundo inteiro pareceu prender a respiração, aguardando o próximo movimento no tabuleiro que acabara de ser virado de forma dramática e irreversível. Ignorando completamente a existência do gerente, o general Antunes deu 2 passos à frente, parando a centímetros de André. Ele endireitou a postura, seu corpo tornando-se uma torre de granito, e então, em um movimento rápido, sonoro e impecável, levou a mão enluvada à testa. Ele prestou uma continência vigorosa, o tipo de saudação reservada para heróis, para iguais, para a mais alta honraria militar. O som agudo do tapa da luva em sua testa ecoou no silêncio mortal. Um disparo que estilhaçou a arrogância do ambiente. E então, com uma voz que ressoava com a autoridade de todo o exército brasileiro, ele declarou, alto o suficiente para que cada alma presente ouvisse e jamais esquecesse. Coronel André Santos, aguardávamos o nosso convidado de honra. Esta cerimônia é em sua homenagem. As palavras pairaram no ar. Cada sílaba, um martelo contra a bigorna da injustiça. O queixo do gerente caiu, o rosto transformando-se em uma máscara pálida de pânico. Os semblantes dos convidados mudaram de curiosidade para choque, e então para uma vergonha corrosiva. A realidade da situação desabou sobre eles com a força de uma avalanche. O homem que eles assistiram ser humilhado,
Barrado e tratado como um intruso, era a razão pela qual todos estavam ali. Ele não era um convidado qualquer. Ele era o epicentro, o propósito daquela noite de gala. Em um instante, o poder na entrada daquele clube havia mudado de mãos de forma absoluta e esmagadora. A hierarquia mesquinha do preconceito acabara de ser aniquilada pela hierarquia inquestionável do mérito e da honra militar, testemunhada por todos. O general baixou a mão, mas manteve seus olhos fixos nos de André, vendo a dor, as síntons, humilhação e a imensa dignidade que ali residiam. Foi nesse momento que André, o homem que enfrentou perigos incontáveis sem vacilar, a rocha de sua família, sentiu algo finalmente se quebrar dentro de si. Não era fraqueza, mas o alívio catártico de uma validação que chegava de forma avassaladora. Ele se manteve firme, em posição de sentido, mas uma única lágrima, solitária e brilhante, libertou-se e rolou lentamente por sua face, traçando um caminho de vindicação em sua pele escura. Aquela lágrima continha o peso de uma vida inteira de batalhas silenciosas, a amargura daquela noite e, finalmente, a glória daquele momento de triunfo absoluto e inegável, uma justiça poética que lavava sua alma. Só então, o general Antunes se virou para o gerente. Sua voz, antes alta e declaratória, agora era baixa, gélida e cortante como vidro quebrado. "Qual o seu nome?" ele perguntou, a pergunta em si uma sentença. O homem gaguejou, a arrogância evaporada, substituída por um terror abjeto. Eu não sabia. Foi um... O general o interrompeu com um gesto mínimo, mas imperioso. "Você não precisa saber. Você precisa ter decência. Você acaba de desonrar não apenas este homem exemplar, mas o uniforme que ele veste e a nação que ele serve com uma bravura que você jamais compreenderá. Considere esta a sua última noite neste estabelecimento e possivelmente em qualquer outro." A sentença foi final, inquestionável, deixando o gerente encolhido, reduzido à sua insignificância moral. Em seguida, o general voltou-se para a multidão silenciosa de convidados, seu olhar varrendo cada um deles com um desprezo profundo e palpável. "Que fique registrado o silêncio de todos vocês", disse ele, a voz novamente ressoando com a força de um julgamento. "A honra não consiste apenas em lutar em guerras distantes, mas em se levantar contra a injustiça que acontece diante de seus olhos, especialmente quando é mais conveniente permanecer calado. O silêncio é uma escolha, e esta noite, a maioria de vocês escolheu a covardia." A vergonha no ar tornou-se quase sufocante. Muitos desviaram o olhar, incapazes de encarar o veredito em seus olhos. A porta do clube não era mais a entrada para uma festa, mas o cenário de um tribunal moral onde todos foram julgados e condenados. Sem mais uma palavra para a plateia envergonhada, o general Antunes colocou uma mão firme no ombro do coronel Santos, um gesto de camaradagem e proteção. "Vamos, André, sua homenagem o aguarda." Ele pessoalmente escoltou o coronel e sua família para dentro do salão, um ato que valia mais que 1000 discursos. A notícia do que acontecera na entrada viajou mais rápido que eles, espalhando-se como fogo pelas mesas. Quando a porta dupla do salão se abriu, um silêncio profundo caiu sobre os presentes, seguido por um som que começou como um aplauso hesitante e solitário, mas que cresceu rapidamente até se tornar uma ovação de pé, um trovão de palmas que encheu o ambiente, uma tentativa coletiva de apagar a desonra com admiração. André caminhou pelo corredor formado pelas mesas, com Helena e Júlia ao seu lado e o general logo atrás. Ele não olhava para os rostos na multidão, seus olhos fixos à frente, na direção do palco. Sua postura era a mesma de sempre, impecável, mas algo fundamental havia mudado em sua aura. A serenidade agora era tingida de uma força inquebrantável, a força de quem foi testado pelo fogo mais vil e saiu não apenas intacto, mas purificado em sua essência. Ele subiu os degraus do palco. Enquanto a ovação continuava por longos minutos, uma onda de som tentando lavar a mancha do que ocorrera. Ele esperou com paciência, o mestre da compostura. Quando o silêncio finalmente retornou, ele se aproximou do microfone e o salão inteiro prendeu a respiração. O som da ovação de pé, embora estrondoso,
pareceu oco aos ouvidos de André. Ele permaneceu no palco, uma estátua de dignidade forçada, enquanto o general Antunes o parabenizava com um aperto de mão firme. No entanto, os rostos na plateia contavam uma história diferente. Viu nos olhos de seus pares não apenas admiração, mas também um desconforto calculado, uma cautela fria. O presidente do clube, um industrial de nome Almeida, aproximou-se com um sorriso que não alcançava seus olhos de predador. "Coronel, uma noite memorável", disse ele, a voz um veludo polido sobre arame farpado. "Lamentamos profundamente o mal-entendido na entrada. Um erro administrativo deplorável. A mentira era tão descarada, tão insultuosa em sua simplicidade, que André sentiu um nó de desprezo se formar em seu estômago. A batalha da porta fora vencida, mas a guerra no salão estava apenas começando. Internamente, André dissecava cada olhar, cada sorriso forçado. Aquele aplauso não fora para ele, o homem. Fora uma demonstração de submissão ao poder do general, uma correção de rota social para evitar constrangimentos. Sentia-se mais isolado agora, sob os holofotes da falsa adulação, do que quando estava sendo barrado do lado de fora. A solidão da humilhação pública era uma faca afiada, mas a solidão da aclamação hipócrita era um veneno lento que se espalhava por suas veias. Ele não era um herói para eles. Era um problema que fora ruidosamente resolvido, uma peça fora do lugar que agora precisava ser tolerada. Sua presença, antes uma ameaça ao conforto, agora era um lembrete ambulante da vergonha deles, e ele sabia que lembretes como aquele raramente eram perdoados por homens poderosos. Assim que desceu do palco, o general o puxou para um canto, longe de ouvidos curiosos. A expressão do superior era grave, a vitória de minutos antes já desbotada. "André, escute com atenção", disse Antunes em voz baixa e urgente. "Isso não acabou. Você não apenas expôs um gerente racista. Você humilhou homens como Almeida em seu próprio território. Eles não se importam com justiça, se importam com poder e aparências. Você bagunçou o tabuleiro deles e eles vão tentar virar o jogo contra você. A partir de agora, cada passo seu será vigiado. Seja mais cuidadoso do que nunca." O aviso não era uma sugestão, era uma ordem disfarçada, a confirmação de que sua aprovação estava longe de terminar. Na verdade, ela havia apenas mudado de forma, tornando-se mais sutil e perigosa. As palavras do general ecoaram em sua mente, trazendo à tona uma lembrança fragmentada, um gosto de poeira e o cheiro de chuva na selva. Ele se viu mais jovem, como capitão, em uma operação tensa na fronteira. Houve uma ordem clara e direta de um superior com conexões políticas para ignorar uma movimentação suspeita em território indígena. André sentiu que algo estava errado, que vidas inocentes estavam em risco. Ele desobedeceu. A lembrança se interrompeu ali, um filme cortado em uma cena crucial, mas ele se recordava perfeitamente do olhar frio que recebeu depois. Um olhar que dizia: "Você venceu desta vez, mas nós não esquecemos." A sensação era a mesma de agora, a de ter chutado um vespeiro que todos preferiam fingir que não existia. E sabia que as vespas tinham memória longa. A confirmação de seus piores medos veio na figura do Major Carvalho, um oficial que ele considerava um colega respeitável. Carvalho o interceptou perto da saída, sua expressão fechada. Em vez de um parabéns, o que André recebeu foi um sibilo gelado. "Você deveria ter ido embora quando teve a chance, Santos", disse o major, sem sequer olhar em seus olhos. "Fazer essa cena, forçar a mão do general, você não tem ideia do vespeiro que acabou de chutar. Alguns de nós temos carreiras a construir e esse tipo de espetáculo não ajuda ninguém. Criou um problema para todos nós." A traição inesperada, a acusação de que sua busca por dignidade era um estorvo, foi um golpe mais duro do que o desprezo do gerente. Era a condenação vinda de dentro de suas próprias fileiras. O veneno nas palavras de Carvalho se infiltrou em sua alma. A irmandade militar, o código de honra que ele acreditava ser sagrado, parecia de repente uma ilusão frágil. Ele estava sendo julgado não por sua competência ou caráter, mas pelo inconveniente que sua existência representava para o status quo. Quantos outros Carvalhos haveria naquele salão
sorrindo para ele enquanto o amaldiçoavam em silêncio. A sensação de isolamento se aprofundou, transformando-se em um abismo. Ele estava sozinho, não contra um inimigo declarado, mas contra uma rede invisível de interesses e preconceitos velados, um sistema que preferia sacrificar um de seus melhores homens a admitir suas próprias falhas. A farda em seu corpo, antes um escudo, agora parecia o alvo em suas costas. Ele finalmente encontrou Helena e Júlia, que o esperavam perto de uma coluna de mármore. O orgulho no rosto de sua esposa estava misturado a uma camada profunda de preocupação. André, por favor, vamos para casa. Agora, ela suplicou, sua voz um fio de tensão. Júlia estava quieta, encolhida. Seus olhos grandes e assustados não refletiam a vitória, mas o trauma da noite. O triunfo público se desfez. Diante da realidade de sua dor, ele havia vencido a batalha pela honra, mas o custo para sua família era visível e doloroso. A alegria da homenagem havia sido completamente roubada, substituída por um medo agourento do que o amanhã traria. Aquele salão grandioso se tornara uma gaiola dourada, e a única coisa que ele queria era escapar para a segurança de seu lar. Enquanto guiava sua família em direção à saída, sua mão mergulhou no bolso da calça, os dedos encontrando a superfície lisa e fria de uma pequena pedra de rio, um seixo escuro que ele carregava há anos. O objeto era um segredo, um talismã cujo significado ninguém conhecia. Ele o apertou com força. O contato com a pedra, uma âncora em meio à tempestade de emoções. Era um lembrete silencioso de uma promessa, de um tempo em que sua coragem foi testada de uma maneira completamente diferente, muito antes das medalhas e das patentes. Naquele momento, olhando para o rosto pálido de sua filha, ele sentiu um acesso de fúria protetora. A vitória daquela noite não significava nada se não pudesse garantir a paz delas. Eles estavam a poucos metros da porta, da promessa de ar fresco e fuga, quando um jovem tenente, pálido e nervoso, os interceptou com uma continência apressada. Coronel Santos, minhas desculpas pela interrupção, disse o oficial evitando seu olhar. O general Antunes pede sua presença imediata na sala da diretoria. É urgente. André sentiu o estômago gelar. Helena apertou seu braço, um protesto silencioso. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz mais ríspida do que pretendia. O tenente engoliu em seco, claramente desconfortável. Senhor, ele disse para informar que o ministro da Defesa está na linha. A menção ao ministro da Defesa fez o chão desaparecer sob seus pés. Isso não era mais sobre a arrogância de um clube ou a lealdade de um general. A situação havia escalado para a esfera política mais alta do país. O que poderia ser tão urgente a ponto de exigir a intervenção de um ministro no meio da noite? Sua mente, treinada para analisar ameaças, trabalhou febrilmente. A humilhação que sofreu não era mais um incidente pessoal. Havia se tornado uma questão de Estado, uma crise de imagem para as Forças Armadas. Ele sentia-se como um peão em um jogo de xadrez cujas regras ele não conhecia, movido por mãos invisíveis e poderosas que decidiam seu destino sem o seu consentimento. A injustiça agora tinha um novo rosto, um muito mais intimidador. Ao entrar na sala da diretoria, o cheiro de charo e couro velho o atingiu. A atmosfera era glacial. O general Antunes estava de pé perto da janela, de costas para a sala, uma silhueta de pura tensão. Sentado em uma poltrona de couro, com as pernas cruzadas e um ar de impaciência, estava o Dr. Almeida, o presidente do clube. Foi Almeida quem quebrou o silêncio, sua voz agora desprovida de qualquer falsa polidez. Coronel, começou ele, o título soando como uma acusação. Seu incidente na entrada causou um constrangimento considerável e atraiu uma atenção indesejada. O ministro está, digamos, extremamente preocupado com as possíveis repercussões midiáticas. A palavra incidente minimizava a ofensa, colocando a culpa sutilmente sobre André por ter reagido. André olhou para o rosto de Almeida e não viu raiva, mas um tédio irritado, a expressão de um homem rico forçado a lidar com um problema doméstico irritante. Aquela atitude era mais desumanizante do que qualquer insulto direto. Ele não era uma pessoa para Almeida, era uma complicação, uma variável que perturbava a ordem natural das coisas. Lembrou-se das mãos de seu pai.
grossas e calejadas por uma vida inteira construindo os prédios e as pontes onde homens como Almeida celebravam seu poder. Ele, o filho do operário, havia ousado perturbar a festa. E agora o sistema se unia para colocá-lo de volta em seu devido lugar. A luta não era sobre certo ou errado, era sobre hierarquia. O general Antunes finalmente se virou, seu rosto uma máscara de frustração controlada. André, o ministro entende sua posição, mas a estabilidade institucional é a prioridade, disse ele, as palavras pesando no ar. Almeida aproveitou a deixa, com um tom de falsa razoabilidade. Exatamente. O que o ministro sugere, e eu concordo, é uma solução simples, uma declaração conjunta. Afirmamos que tudo não passou de um lamentável mal-entendido na segurança, um erro de comunicação, e que o assunto está encerrado, uma retratação discreta para acalmar os ânimos. Eles não estavam pedindo, estavam ordenando. Queriam que ele mentisse, queriam que ele mesmo apagasse a verdade, que participasse ativamente da invalidação de sua própria humilhação para proteger a imagem deles. A proposta era o insulto final, uma bofetada moral muito mais violenta do que a recusa na porta. Eles queriam que ele vendesse sua dignidade em troca da conveniência deles. Pediam que ele olhasse nos olhos de sua esposa e de sua filha e lhes dissesse que a dor que sentiram foi baseada em um mal-entendido. A ideia era tão repugnante que ele sentiu uma náusea física. Todos os sacrifícios de sua vida, toda a disciplina, toda a honra que ele cultivou com tanto esmero, convergiam para aquele momento. Ceder seria trair não apenas a si mesmo, mas o legado de seu pai e a fé de sua mãe. O seixo em seu bolso parecia queimar, um carvão em brasa lembrando-o do fogo que não podia ser apagado. Com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, André olhou diretamente para Almeida. Não houve mal-entendido, disse. Ele, a voz baixa, mas inquebrável como aço. Houve um ato de preconceito, e eu não vou mentir sobre isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. A máscara de civilidade de Almeida finalmente caiu, revelando um lampejo de fúria fria. Coronel, seja razoável, sibilou ele. Você precisa entender sua posição neste ecossistema. Há carreiras delicadas em jogo aqui, incluindo a sua, uma mancha em seu histórico por insubordinação a uma sugestão ministerial. Pode ter consequências permanentes. A ameaça era clara, direta e brutal. Sua vida, sua carreira, tudo estava na balança. Ele pensou em sua ficha de serviço impecável, nas décadas de dedicação absoluta. E agora, tudo poderia ser reduzido a uma única palavra: insubordinado. Eles o esmagariam com o peso da mesma burocracia que ele sempre honrou. Um fragmento de memória voltou, mais nítido desta vez. A noite chuvosa na fronteira. A ordem para recuar. Ele desobedeceu para salvar uma família de civis encurralada no fogo. Cruzado. Seu superior o ameaçou com a corte marcial. Ele salvou a família, mas fez um inimigo poderoso que jurou destruir sua carreira. Aquele inimigo era agora um político influente, um amigo próximo do ministro da Defesa. De repente, tudo fez sentido. Aquela noite não era um acaso. Era uma armadilha. Ele se levantou, o movimento decidido e final. Com licença, senhores. Deixou a sala sem esperar por uma resposta. A ameaça de Almeida ecoando atrás dele. No corredor, Helena e Júlia o esperavam. Seus rostos um mapa de ansiedade. Ele sabia que sua decisão de não ceder havia selado seu destino, mas ao olhar para elas, sentiu uma clareza que não tinha há muito tempo. A carreira era importante, mas a alma era tudo. Você acha que a verdade vai encontrar um caminho? Deixe sua aposta nos comentários. O auge ainda vem. Enquanto caminhava em direção à sua família, sentindo o peso de sua escolha em cada passo, seu celular vibrou no bolso interno da farda. Ele o pegou, esperando uma ligação furiosa do general. Mas não era uma ligação. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido, bloqueado. Seus dedos tremeram levemente ao abrir a notificação. A tela se iluminou, exibindo apenas 3 palavras, sem pontuação, sem assinatura. 3 palavras que congelaram o sangue em suas veias e transformaram a ameaça de Almeida em uma brincadeira de criança. A mensagem dizia: "Nós não esquecemos."
A mensagem brilhou na escuridão do corredor, 3 palavras que reconfiguraram a realidade de André em um instante. Nós não esquecemos. Não era uma ameaça aleatória, era uma assinatura. A humilhação na porta, a pressão na sala da diretoria, a presença de Almeida, a menção ao ministro, nada daquilo era um acaso. Era a culminação de uma vingança longamente planejada. A jogada final de um inimigo que ele fez há mais de uma década naquela selva chuvosa ao desobedecer a uma ordem imoral para proteger inocentes. Ele compreendeu com uma clareza terrível. Aquela noite não foi desenhada para honrá-lo, mas para destruí-lo. Eles o atraíram para o palco mais brilhante possível, esperando que a humilhação o fizesse quebrar, que o levasse a um ato de fúria ou insubordinação que pudessem usar para aniquilar sua carreira impecável de uma vez por todas. A armadilha era perfeita. Ele guardou o celular, o coração batendo com a precisão fria de um cronômetro de bomba. O medo que sentira momentos antes se transmutou em uma fúria gélida e calculista. Voltou-se e caminhou de volta para a sala da diretoria, seus passos firmes e silenciosos no tapete caro. Ao entrar, a cena era a mesma. Almeida presunçoso, o general Antunes tenso e frustrado, mas André não era mais o mesmo homem que saíra dali. A postura de vítima acuada havia desaparecido, substituída pela de um predador que acaba de identificar sua caça. Ele não esperou que falassem. Seus olhos se fixaram em Almeida, ignorando o general. Esta noite nunca foi sobre um mal-entendido, não é, doutor Almeida? Foi sobre uma operação na fronteira, há 12 anos. Sobre uma ordem ilegal que eu me recusei a cumprir. Uma ordem dada pelo então coronel Vasconcelos, que hoje é um assessor muito próximo do ministro da Defesa. O nome Vasconcelos pairou no ar como fumaça de pólvora. O sorriso de Almeida vacilou por uma fração de segundo, uma microexpressão de choque que confirmou tudo. O general Antunes olhou de André para Almeida, a confusão em seu rosto dando lugar a uma suspeita sombria. Do que está falando, coronel? Perguntou. Antunes, a voz grave. Almeida rapidamente recuperou a compostura, soltando uma risada forçada e desdenhosa. Isso é um absurdo. Uma teoria da conspiração delirante de um homem sob pressão. Coronel, eu o aconselharia a aceitar a nossa oferta generosa e encerrar este assunto antes que você diga algo do qual se arrependerá irremediavelmente. Suas fantasias não mudarão a realidade do poder. Vasconcelos é um homem honrado, e o ministro confia plenamente nele. A ameaça agora era explícita. A tentativa de usar a hierarquia de poder para esmagar a verdade. André permaneceu em silêncio por um longo momento, deixando a negação de Almeida ecoar na sala. Ele sentiu o peso dos olhares, a balança do poder oscilando perigosamente. Então, com um movimento lento e deliberado, ele enfiou a mão no bolso da calça. Não tirou uma arma, nem um celular. Seus dedos se fecharam em torno da pequena e lisa pedra de rio, seu talismã secreto. Ele a trouxe para fora e, com uma calma que contrastava violentamente com a tensão no ambiente, colocou-a sobre a mesa de mogno polido entre ele e Almeida. O som foi quase inaudível, um clique suave, mas ressoou na sala como um tiro. A pedra, escura e comum, parecia absurdamente fora de lugar naquele ambiente de luxo e poder, um pedaço da natureza selvagem invadindo a ordem artificial dos homens. Todos os olhos se fixaram nela. Isso, disse André, a voz baixa e cortante, não é uma fantasia. Ele olhou para o general Antunes e, pela primeira vez, naquela noite, viu um brilho de compreensão nos olhos de seu superior. Essa pedra, general, é uma unidade de armazenamento de dados à prova d'água e de impacto, um presente de um velho amigo da inteligência. Nela está a gravação da ordem ilegal do então coronel Vasconcelos, bem como as coordenadas e as provas fotográficas da operação de garimpo ilegal que ele estava protegendo em troca de favores políticos. Eu a carreguei comigo todos os dias nos últimos 12 anos, não como uma ameaça, mas como um seguro contra o dia em que eles se lembrassem de mim e tentassem terminar o que começaram. A verdade central foi revelada, não com um grito, mas com o peso silencioso daquela pedra. O rosto de Almeida se desfez. A cor sumiu de suas bochechas, a arrogância evaporando
e deixando para trás a máscara pálida de um homem encurralado. Ele olhou da pedra para André, a compreensão do desastre total estampada em seus olhos. André continuou, sua voz agora a de um estrategista revelando seu plano mestre. Vocês subestimaram a mim. Acharam que eu era apenas um soldado disciplinado. Não contavam que eu também sou um estrategista. Eu soube que era uma armadilha no momento em que o gerente se recusou a olhar para o meu convite. A humilhação pública foi a isca. Queriam me provocar, me desestabilizar, forçar um erro. Queriam que o general testemunhasse minha insubordinação para justificar minha expulsão. Mas vocês me deram o que eu nunca tive antes, um palco e uma testemunha de honra para a verdade. A força que André demonstrou ali não era física, mas uma demonstração avassaladora de competência, honra e paciência estratégica. Ele não foi salvo pela chegada do general. Ele usou a presença do general como a peça final em seu próprio jogo de xadrez. Ele suportou a mais profunda humilhação, não como uma vítima, mas como um tático, esperando o momento perfeito para o contra-ataque. A coragem que todos viam em suas medalhas era pálida em comparação com a coragem de carregar aquele fardo por 12 anos, de caminhar conscientemente para a armadilha do inimigo para poder desmantelá-la por dentro. Ele expôs não apenas o preconceito de um clube, mas uma conspiração que alcançava os mais altos escalões do poder, e o fez com uma única pedra. O general Antunes, que permanecera em silêncio, paralisado pelo choque da revelação, finalmente se moveu. Ele não disse uma palavra a Almeida. Apenas caminhou até a mesa, pegou a pedra com um respeito quase reverente e a examinou. Seus olhos, quando se ergueram para encontrar os de André, continham uma admiração profunda, o reconhecimento de um soldado para outro. Então, ele se virou para Almeida, e seu rosto era uma máscara de fúria gélida. Você e seus amigos não apenas desonraram um dos melhores oficiais que este país já produziu, disse o general, a voz ressoando com a autoridade final. Vocês cometeram um ato de traição contra as Forças Armadas. Considere seus privilégios e suas conexões revogados. A partir deste momento, a sensação de justiça começou a se restaurar com a força de uma barragem rompida. O general Antunes pegou seu telefone seguro. Ele não ligou para o ministro da Defesa. Ele ligou diretamente para o comando da Justiça Militar, sua voz emitindo ordens curtas e precisas que selaram o destino de Almeida, de Vasconcelos e de todos os envolvidos. O antagonista, tão poderoso momentos antes, agora estava completamente desarmado, exposto e reduzido a um criminoso comum, aguardando as consequências inevitáveis de seus atos. O confronto direto não foi de punhos, mas de caráter, e a vitória de André foi absoluta, uma catarse que limpou a sujeira daquela noite e de 12 anos de injustiça latente, tudo sob o olhar impotente de seu algoz. André não ficou para assistir ao desfecho. Seu trabalho estava feito. Ele deu as costas à ruína de Almeida e saiu da sala, deixando o general no comando da limpeza. No corredor, Helena e Júlia o esperavam, a ansiedade em seus rostos. Ele se aproximou delas, e a tensão que carregara nos ombros por horas, por anos, finalmente se dissipou. Ele pegou a mão de sua esposa, que agora não tremia mais, e olhou nos olhos de sua filha, que já não continham medo, mas uma admiração estupefata e profunda. Elas não precisavam de palavras para entender o que havia acontecido. Viram em sua postura não a resignação de um homem derrotado, mas a serenidade de um guerreiro que acabara de vencer a batalha mais importante de sua vida. Enquanto ele as guiava para fora do clube, o caminho agora livre de obstáculos, os poucos convidados que restavam o observavam com um misto de temor e respeito genuíno. Ele não era mais um símbolo de um problema inconveniente, era um símbolo de uma integridade inabalável. A ovação que recebera antes soava como um sussurro perto do silêncio reverente que agora o acompanhava. A ascensão moral de André estava completa. Ele não precisou levantar a voz nem a mão. Ele simplesmente usou a verdade como sua arma e a honra como seu escudo, provando que a verdadeira força de um homem não reside em sua patente ou nas medalhas em seu peito, mas na solidez de seu caráter, uma rocha que nem mesmo a mais poderosa das marés pode mover.
A noite lá fora estava mais escura, mas o ar parecia mais limpo, mais fácil de respirar. Ao entrar no carro com sua família, o silêncio que se instalou não era de tensão ou dor, mas de uma paz profunda e conquistada. Júlia encostou a cabeça no ombro do pai, um gesto de conforto e segurança absoluta. André olhou para o perfil de Helena, iluminado pelas luzes da rua, e viu em seu sorriso um reflexo de seu próprio alívio. A medalha de ouro que agora estava guardada em seu bolso parecia trivial. A verdadeira condecoração daquela noite não era de metal. Era a certeza de que ele havia honrado o legado de seu pai, protegido o futuro de sua filha e, acima de tudo, permanecido fiel a si mesmo diante do fogo. A justiça não apenas começara a se restaurar, ela fora forjada por suas próprias mãos. A volta para casa foi imersa em um silêncio completamente diferente daquele que os acompanhara na ida. Antes, era uma quietude de antecipação e orgulho contido. Agora, era um silêncio denso de exaustão, alívio e um entendimento profundo que dispensava palavras. As luzes da cidade deslizavam pela janela do carro, borrões dourados em um veludo escuro, mas André mal as notava. Sua atenção estava nos pequenos pontos de contato que o ancoravam à realidade. A mão de Helena, firme e quente sobre a sua, e o peso reconfortante da cabeça de Júlia adormecida em seu ombro. Cada respiração de sua filha era um lembrete do que estivera em jogo. Ele não vencera uma batalha por uma medalha ou por reconhecimento público, mas por aquele pequeno universo de paz que existia dentro daquele carro, um universo que ele defenderia contra o mundo inteiro, se preciso fosse. Ao chegarem, a casa os acolheu como um santuário. O simples ato de girar a chave na fechadura e empurrar a porta familiar foi a verdadeira cerimônia da noite. O cheiro de lar, uma mistura suave de livros antigos, do perfume de Helena e do café da tarde, limpou o ar viciado do clube de suas memórias. Lentamente, André despiu-se da farda de gala. Cada peça removida era um peso a menos em seus ombros. As medalhas, ao serem depositadas sobre a cômoda de madeira, fizeram um som metálico e oco, insignificante. Elas pareciam objetos estranhos, relíquias de uma outra vida. A verdadeira honra não estava naqueles pedaços de metal polido, mas na resiliência silenciosa de sua família, na segurança daquelas paredes que testemunharam suas lutas e agora celebravam sua vitória mais íntima e significativa, longe de qualquer aplauso. Mais tarde, na quietude da sala, Helena aproximou-se e, sem dizer nada, colocou uma xícara de chá quente em suas mãos. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar havia um universo de comunicação. Ela via além do coronel, além do herói da noite, via o homem, seu marido, que havia sido ferido, e que mesmo assim encontrara forças para proteger a todos. O toque de sua mão no rosto dele foi mais eloquente do que qualquer discurso. Era um toque que dizia: eu vi sua dor, eu vi sua força, eu vi sua honra. A justiça que ele recebera do general fora poderosa, mas a validação que sentiu naquele gesto de sua esposa era a única que verdadeiramente curava a alma. Aquele momento de paz compartilhada era o verdadeiro desfecho, a recompensa final por ter se mantido íntegro quando o mundo tentou quebrá-lo. Ele encontrou Júlia sentada na beirada da cama, o olhar perdido na janela. A admiração infantil de antes havia sido substituída por algo muito mais profundo, um respeito forjado no fogo. Ele sentou-se ao seu lado e ela instintivamente segurou sua mão. As palavras não eram necessárias. Ela não havia testemunhado apenas a humilhação de seu pai, mas também sua monumental demonstração de coragem estratégica e moral. Ele não precisou levantar a voz nem usar a força. Ele usou a verdade como uma arma e a paciência como um escudo. Naquela noite, Júlia aprendeu uma lição que nenhuma escola poderia ensinar. A verdadeira força não reside na capacidade de intimidar os outros, mas na coragem inabalável de defender a própria dignidade, mesmo quando se está sozinho contra o poder. A mão dela na sua era a promessa de que ele nunca mais estaria. Na manhã seguinte, a justiça, antes um conceito abstrato, tornou-se notícia. As manchetes estampavam o escândalo no clube de elite, a
demissão sumária do gerente e, mais importante, a abertura de uma investigação de alto nível contra um assessor ministerial e seus associados por corrupção e prevaricação. Os nomes de Almeida e Vasconcelos estavam ligados a uma conspiração que as Forças Armadas prometiam expurgar com rigor exemplar. O pedido de desculpas público do clube era humilhante em seu tom reverente. Para o mundo, a história era sobre um escândalo político exposto por um oficial condecorado. Para André, era a confirmação de que a verdade, por mais pesada e perigosa que seja, possui uma força própria, capaz de derrubar as muralhas mais altas da arrogância e do poder, restaurando a ordem de forma lenta, mas implacável. O telefonema do general Antunes veio no meio da manhã. A voz do outro lado da linha não era a de um superior hierárquico, mas a de um homem profundamente comovido. André, disse o general, o tom desprovido de formalidades, eu sempre medi a honra de um soldado por suas ações no campo de batalha. Ontem à noite, você me ensinou que as batalhas mais importantes são travadas longe dele. Sua paciência, sua estratégia, sua integridade, você não apenas defendeu a si mesmo, você defendeu a alma desta instituição. A dívida que temos com você é imensurável. Vindo de um homem como Antunes, cujos elogios eram tão raros quanto preciosos, aquele reconhecimento era a condecoração definitiva. Não era uma medalha para ser exibida no peito, mas um selo de respeito gravado em sua alma. Na varanda, com a xícara de café da manhã nas mãos, André observou a cidade despertar. O ritual era o mesmo de todos os dias, mas ele se sentia um homem diferente. Um peso que ele carregara por 12 anos, a pequena pedra de dados em seu bolso, havia desaparecido. Com ele, se foi o estado de alerta constante, a necessidade de ser 10 vezes melhor apenas para ser considerado igual. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma leveza, uma liberdade interior que nenhuma patente poderia conferir. Ele havia enfrentado o pior do sistema, e não apenas sobrevivido, mas forçado o sistema a se corrigir. A paz que sentia não era a ausência de conflito, mas a serenidade de quem sabe que fez a coisa certa, custe o que custar. Seu olhar recaiu sobre a farda de gala, agora pendurada impecavelmente no armário. Ela não parecia mais uma fantasia ridícula ou um alvo. Ele a via com novos olhos. O tecido e as medalhas não eram sua armadura, seu caráter era. Naquela noite, o uniforme não o protegeu da injustiça, mas foi ele quem protegeu a honra do uniforme, lembrando a todos o que ele deveria representar: dever, integridade e serviço a um ideal maior que os preconceitos mesquinhos dos homens. Ele havia infundido naquele símbolo uma verdade mais profunda. A farda não fazia o homem, mas um homem de verdade podia dar à farda seu verdadeiro significado. E ele, André Santos, filho de um operário, havia redefinido a honra nos mais altos escalões. A dignidade de um homem não é um presente concedido por outros, mas uma fortaleza construída por dentro, pedra por pedra, com os materiais da coragem e da integridade. E, às vezes, uma única pedra, guardada em silêncio por anos, pode ter o poder de abalar os alicerces de impérios construídos sobre a mentira. Se essa narrativa te emocionou, espalhe essa mensagem e me diga: qual detalhe ficou na sua memória?